Retomando agora com o nosso horário de ciências, e hoje nós iremos realizar a correção da página 67, das páginas 67 a 69. Então vamos lá na página 67, na letra A. A letra A, na verdade o textinho diz assim: veja o esquema a seguir que mostra o processo de produção de plástico e duas formas de descarte. Letra A. Quais etapas estão representadas no esquema? Então, podemos observar aí nessas imagens, nessa imagem, que nós temos a obtenção do petróleo, né? Isso que no caso é a matéria-prima para esses outros objetos. Nós temos também a fabricação do plástico, temos também o uso e o descarte, descarte desse material em lixo comum e também ou por meio da coleta seletiva, né? E também temos aí a separação por meio para a reciclagem, na verdade. Na letra B diz assim: qual é a forma mais adequada de descarte do plástico? Então, a melhor solução para o descarte do plástico, com certeza, gente, é a coleta seletiva. Porque aí o plástico, ele é possível ser reciclado, não é isso? E também vai ajudar muito, né, no meio ambiente esse tipo de processo. Letra C, reduzir o consumo, também contribuir para a conservação do ambiente. Explica o motivo de acordo com os dados do esquema. Então vamos lá, reduzir o consumo também contribui para a conservação do ambiente. Então vamos lá. Porque assim, mesmo quando temos a reciclagem, a produção de novos produtos, de novos objetos de plástico, ele envolve também o que? Água, o consumo de água e também da energia. Além do que esse tipo de processo, ele vai emitir o que nós chamamos de gás carbônico. Então, o que seria a melhor forma de conservar o ambiente? Com certeza, gente, é reduzir o consumo, entendido? Porque se formos optar pela reciclagem, vai gerar muito custo do uso da água e também de energia, além do momento desse processo, vai ter muita liberação de gás carbônico e que é prejudicial, né, para o meio ambiente. Então, a melhor forma de estar contribuindo, com certeza, é você reduzir o seu consumo. Com certeza, né? Sem sombra de dúvidas. Agora, vamos lá para a primeira questão. Na página 68, a imagem abaixo é uma pintura de milhares de anos atrás do Antigo Egito. Letra A. Que técnica agrícola está representada na parte superior da figura? Nós temos aí o homem arando, né? Arando o solo, e também ele utiliza o chamado arado puxado pelos animais, como nós vimos ali. E a função dessa mulher aí é jogar essas sementes, né? Olha que interessante. Na letra B, o que está representado na parte inferior da figura? Então, nós temos o resultado, né, do processo da imagem acima, onde nós temos a germinação dessas sementes, né? E aí temos o que? A formação de árvores, e árvores essas que deram frutos. Segunda, leia e explique sobre a transposição do Rio São Francisco e veja o mapa para responder as questões. A transposição do Rio São Francisco é um projeto que visa direcionar parte das águas do rio para as regiões do Nordeste, onde chove muito pouco. E aí nós temos a imagem na página 69. Letra A. Por quantos estados o Rio São Francisco passa e quais são eles? Então, nós podemos perceber aí na imagem que são 5 estados, né? E aí são eles a Bahia, nós temos também a Bahia, o principal, né? Minas Gerais, nós temos também Sergipe, nós temos Pernambuco e também Alagoas. Na letra B diz assim: como a seca interfere na produção de alimentos?
Por quê, gente? Com a seca, não é possível desenvolver a agricultura, não é isso? Quando se tem a seca, esse processo não acontece. E o que é essa agricultura, tia? É o cultivar das plantas, né, por exemplo. E, além disso, também pode prejudicar a criação dos animais, viu? Além, não só da agricultura, como também na criação dos animais. Sei, a qual técnica agrícola esse projeto está relacionado? Com certeza nós estamos falando da irrigação. Entendido, né? Hoje nós iremos iniciar uma nova unidade, a unidade 5, com o tema conservação dos solos. Isso lá na página 70, no nosso livro de ciências, né? E aí nós temos uma imagem de um solo sofrendo erosão pela água na praia de Cacimbinhas, em Tibau do Sul, no Rio Grande do Norte, e essa imagem de 2017. E aí vamos ler aí a primeira pergunta. O que está acontecendo ao solo mostrado na imagem? Você já viu algo parecido? Nós podemos perceber aí o impacto, né? O grande impacto da água que está ocasionando erosão, sendo assim o desgaste ou também o desprendimento desse solo que nós temos aí. Na sua opinião, como a água e os ventos podem afetar o solo? Com certeza é o que nós estamos tratando, né? Vai ocasionar o desgaste do solo. E como a vegetação poderia ajudar a conservação do solo? Porque ela pode segurar o solo, né? Deixando ele mais firme. E aí esse processo ele vai evitar esse desprendimento do solo. Então, nessa unidade 5, nós iremos falar sobre a importância dos solos, nós vamos falar também da degradação, assim como também da destruição do solo. Nós iremos falar também sobre a contaminação do solo e também sobre a importância de estar, que é o tema dessa unidade, né? De se estar conservando os solos. E aí vamos lá na página 72, que é o tema de fato de hoje, né? O solo é muito importante. Então, esse é o nosso tema de hoje. Então, vamos lá. O que você tem para contar? Ao passar por uma estrada, você já observou morros enormes que tiveram a vegetação retirada, ficando totalmente descoberta? E aí, durante alguma viagem sua, né? E aí você ficou observando, meu Deus, olha aqueles montes tão grandes e não tem vegetação nenhuma em cima deles. Você já pegou se perguntando como chegou nesse processo? Então, vamos lá. E aí, isso pode acontecer em vários locais? Então, com certeza, isso vai acontecer pela falta de vegetação e aí pode até ocasionar o deslizamento de terra. Então, vamos entender esse processo aí na leitura do nosso texto. O solo é de grande importância para nós, seres vivos. Ele é tão importante quanto a água e o ar. Até porque nós aprendemos durante esses estudos do solo que nós dependemos para vestir, para comer principalmente, né? Vestir, comer. Dependemos dele para poder ter móveis, né? Dentro da nossa casa. Então, somos dependentes do solo tanto quanto a água e o ar. Então, para manter o solo aproveitável, é preciso cuidar muito bem dele. Então, embora o planeta Terra seja bem grande, há solos que não podem ser utilizados por diversos motivos. E aí vamos entender porque alguns solos, eles não podem ser utilizados por nós. Por exemplo, por estar em locais muito íngremes ou ambientes cobertos de gelos, por exemplo, por estar em locais por serem poucos férteis também, ou estarem degradados ou até contaminados, entre outras causas. Então, a conservação do solo é importantíssima, até porque nós não temos todo solo ele me é permitido. Não, nós temos solos, como por exemplo ele diz aí, são extremamente íngremes ou possuem gelo demais, ou é pouco fértil, isso aí não vai servir para nós. Então, por isso que devemos estar bastante preocupados na importância de estar
conservando os solos. Então nós temos aí nessa foto, nós temos a paisagem da ilha Senja. E ele é um solo que é todo coberto, aí muito frio, todo coberto por gelo, e isso o ano inteiro. Então é impossível que nós tenhamos acesso a esse tipo de solo, porque não tem como você viver por lá tendo ele gelo pelo ano inteiro. Então, muitos organismos vivem sobre os solos. Os seres humanos, assim como alguns outros animais, eles constroem suas moradias sobre eles. Muitas plantas também se fixam no solo. Há diversos recursos importantes presentes no solo, os quais levaram centenas, milhares ou até milhões de anos para se formar. Então nós precisamos dos solos, os animais, né, também precisam, as plantas também precisam. Então a importância de estar sempre cuidando desse solo, até porque, como nós percebemos na nossa leitura, nem todos esses solos ele estará disponível para nós, para plantio e tudo mais. Então temos aí a importância, a necessidade de estar tendo esse cuidado para com o solo. Mais à frente nós vamos entender e aprender um pouquinho mais sobre como funciona esse processo, né, de conservação do solo, conforme está aí na nossa unidade 5 do nosso livro de ciências. Então essa é a nossa aula de hoje.